Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal AlphaPeak, eu sou Aurélio Morato. Estamos voltando às atividades do canal hoje, dia 26 de janeiro, que esse vídeo está sendo gravado. Depois de mais de 6 meses sem gravar nada, nós no comecinho do ano passado a gente gravou também. Mas o canal hoje oficialmente passa a ser AlphaPeak. Quero agradecer também aos inscritos, mesmo se a gente está colocando conteúdo no canal, muitos inscritos, muitas perguntas. E isso nos motivou realmente a continuar com o trabalho aqui, tá? Porque só a troca de informação já é o bastante, vamos dizer assim, é uma paga, né? Quem está passando aprende, quem está recebendo também aprende, e essa troca de informação traz crescimento para todo mundo. A gente não espera realmente viver financeiramente de YouTube, mas essa troca de informação, ela é válida, ela é interessante, é boa para os dois lados, tá bom? Então, para essa volta, para esse vídeo de hoje, eu pensei em falar de um assunto polêmico na fotografia digital, que é o ISO. O ISO é um assunto muito polêmico, né? Ele é um problema, ele é uma solução, como se deve usar, quando se deve usar, não se deve usar muito ou não. Muita gente pensa que só o ISO 100 é bom para a sua foto, ou para o seu vídeo, ou não é, tá bom? Então eu vou falar da minha pouca experiência com fotografia e com vídeo, o que eu aprendi na prática que é bom para a gente trabalhar e para ter imagens de qualidade, beleza? Então vamos lá. Bom, voltando aqui, o ISO nada mais é do que a maneira como o seu sensor vê a luz, tá? Então, toda foto, ela precisa do ISO. Se não fosse o ISO, nem no sol de meio-dia você teria uma foto, tá bom? Só que, o que acontece com o ISO quando ele é ruim, quando ele não é? Na prática mesmo, o que é necessário para isso funcionar bem é a luz natural. A luz natural é a melhor luz para foto. A luz natural, eu não estou dizendo que seja só a luz do dia, como essa que eu estou usando aqui agora para gravar esse vídeo. Se você puder sempre usar essa luz, vai ser a melhor, porque ela é uma luz grande, difusa, espalhada, e todo mundo já sabe essa questão das luzes aí. Os softbox imitam isso, né? Mas toda a luz que entra, que não for gerada pelo ISO, em pontos em que exista a ausência dessa luz, você vai ter um bom resultado dentro do limite do seu equipamento. Então, como que é isso? Por exemplo, tem-se o entendimento de que quanto mais abertura você tem na lente, menos ISO você tem que usar. Mas isso não é bem assim. A abertura na lente é para eu ter mais ISO, é para eu ter mais velocidade. E eu tendo mais velocidade, podendo usar mais velocidade, eu vou poder usar mais ISO. E com mais luz natural na abertura, eu vou ter menos impacto desse ISO, tá? Então, na prática, por que as lentes fixas são as mais famosas? Porque são as lentes que têm menos obstáculo para a luz, tá? A mais famosa de todas elas, e uma lente, inclusive, que eu recomendo para quem está começando e para quem já está na fotografia há muito tempo, é a 85 1.8. Essa é a queridinha da maioria dos fotógrafos que a gente vê aí no YouTube, pessoas que eu conheço também usam. A 40mm 2.8 é uma opção barata e muito boa, tá? É uma lente fixa que assim resolve praticamente qualquer situação, muito melhor do que a 50mm. Com certeza você vai gostar muito de usar a 40mm 2.8, tá? E temos um outro exemplo aqui na minha T5i, que é a 24-105 da linha L, né? 24-105 2.8 da linha L. Essa lente é uma lente f4, é uma lente muito boa também, porém sobre lentes zooms eu vou falar aqui o que acontece na questão do ISO. Bom, para isso ficar bem definido aqui, o ISO, ele trabalha dentro de um limite extremo, de um limite mínimo, ok?
equilibrado com a luz natural que você tem e a forma como você está aproveitando essa luz. Você só tem duas formas, vamos dizer assim, duas formas iniciais de você aproveitar melhor essa luz. Quais são essas formas? A abertura das lentes e o desempenho do seu sensor para aproveitar essa luz. Então, vamos falar mais das aberturas das lentes aqui, porque o desempenho do sensor é uma outra questão, que aí entra marca, fabricante, e tipos de sensores, se é full frame, se é APS, cropada, enfim. Quando você permite a entrada de mais luz, principalmente numa lente fixa, onde a luz tem menos obstáculos, essa luz chega de uma forma mais pura no seu sensor. E aí, a quantidade de ISO que você vai poder usar não vai causar tanto impacto. A mesma imagem, eu vou passar umas imagens aí de exemplo, com ISOs altos, a mesma imagem, com o mesmo ISO, com a 85 e com uma 2405, você vai perceber mais ruído, menos textura, a imagem mais estragada, vamos dizer assim. Por que que isso acontece? Porque numa lente zoom você tem muitos elementos. Esses elementos, eles causam perda na luz que chega no sensor. Então imagina aquele pano furadinho que tem na cozinha de sua casa. A luz chegando ali com aqueles furinhos. Esses furinhos, eles representam a ausência total de luz. Mesmo tendo luz, muita luz. Ah, eu estou no sol, eu estou na sombra, tem muita luz, mas esses furinhos representam a ausência total de luz. Quando essa luz chega com essa ausência, o ISO, o processador da sua câmera, vai fazer com que o ISO preencha essas lacunas de ausência de luz. Ao preencher, ele vai matar completamente a textura daquela região onde ele está preenchendo com o ISO. Por isso que quanto mais alto o ISO e menos quantidade de luz natural, menos textura você vai ter na foto. O que é a textura? É a textura da pele, é a textura do tecido que está sendo fotografado, da pétala da flor. E quanto menos textura, menos aspecto profissional sua foto vai ter. Tá entendendo? Então, não quer dizer que eu estou usando uma lente boa, como é a 85 1.8, que eu vou usar o ISO baixo. Porque, na verdade, vamos dizer assim, o grande desafio da fotografia é a originalidade na questão das texturas, como eu estou dizendo, cores e tudo isso aí. Mas para isso eu preciso de uma fração pequena de segundo para capturar. Porque a maior parte dos estilos de fotografia, que é a fotografia de esporte, a fotografia jornalística e a de evento, eu estou fotografando coisas em movimento, ainda que pouco movimento, mas tem movimento. Eu que estou segurando a câmera, não está como no tripé aqui agora que eu estou gravando esse vídeo, também tem movimento. Então eu estou em movimento, a pessoa que eu estou fotografando ou o animal está em movimento, eu preciso de mais velocidade. Então tenha em mente que quando você compra lentes com mais abertura, é para você poder usar mais velocidades. Velocidades abaixo de 1/160 avos de um segundo vão capturar algum movimento, ainda que esse movimento seja pequeno, como por exemplo, da mão direita da pessoa tocando violão. Você, com esse movimento, nessa velocidade que eu estou fazendo aqui, no 160, você já vai perceber movimento na mão direita da pessoa, ok? Mas aí o restante já começa a ficar nítido, porque já não está com tanto movimento contínuo, vamos dizer assim. Então, quando você precisa usar mais velocidade, a gente sabe que vai entrar menos luz, tá? A não ser no estilo fotográfico de arquitetura e produto. Nesse estilo fotográfico, eu também vou ter uma outra entrada de luz natural, que é o tempo de exposição do obturador, que vai ser, vou poder usar o tempo que eu quiser, o tempo menor que eu quiser. Eu vou poder colocar a câmera no tripé, como ela está aí agora. O que eu estou fotografando é um produto, ele é inanimado, não tem um coração batendo, não respira. Eu vou colocar no tripé, vou abaixar muito a velocidade e vou ter toda a luz natural que eu precisar ali. E a quantidade de ISO necessária para aproveitar essa luz. Eu não vou ver praticamente ruído nenhum.
tá? Mas tirando esse único estilo, esses únicos dois estilos, que é o de produto e o de arquitetura, em que eu vou poder usar o tripé, os outros estilos que eu citei, que é o de esporte, o de evento e o jornalístico, eu vou precisar da velocidade do obturador, ok? Acima de 160, no caso de esporte, até muito acima de 1.600, talvez, ok? Então eu vou ter muito pouca entrada de luz pelo tempo de exposição, porque eu vou precisar de uma fração pequena de segundo para ter aquela foto do jogador na hora do gol, chutando, e a foto tem que ser boa para estar na capa do jornal no outro dia. Então aquela foto ali foi feita a 1/4.000, 1/3.200, 1/5.000. Para isso, eu preciso que a luz entre por meio de abertura, porque é um outro meio de luz natural que eu vou ter para compensar a velocidade que eu estou usando. Se eu fotografar, por exemplo, com a 24-105, que é a abertura 4, à noite, eu já começo a sentir, por causa da abertura, que 4 já é assim o limite para situações noturnas, salvo situações onde eu tenho um palco bem iluminado e tal, mas mesmo assim ainda é pouco, é o limite, vamos dizer assim. E por ela ser uma lente zoom, tá? A abertura 4 nela vai funcionar diferente da abertura 4 na 85, que é uma lente com muito menos elementos do que a 24-105. Aí esses obstáculos que a luz vai enfrentar até chegar no sensor, e vai ser aqueles furinhos, o ISO que eu estou usando vai preencher isso artificialmente, o processador vai mandar ele preencher isso artificialmente. E aí você, quando for tratar essa foto, você vai perceber que ela não tem tanta textura quanto a foto da lente fixa com a mesma abertura. E eu vou passando algumas imagens para exemplificar isso que eu estou falando para vocês aqui. Então, se eu preciso usar velocidade, eu vou precisar da abertura 2.8, menos que isso, o foco já começa a ficar muito pontual, né? Fica muito rasa a profundidade de campo, aí eu já começo a precisar que a lente tenha uma precisão de foco muito grande, mas eu posso fechar um pouquinho a lente, né, para 2.8, para 3, 2.5, e colocar um ISO mais alto, porque a lente fixa tem pouco obstáculo para a luz, e aí vai chegar uma luz, vai chegar mais luz natural no sensor, e o ISO vai trabalhar de uma forma mais folgada, e aí a gente não vai ver tanta falha na textura, né, que é o que causa quando o ISO preenche artificialmente a ausência de luz. Então, eu posso usar ISOs mais altos com lentes mais abertas, porque eu estou aproveitando a luz, tá bom? E até em situação de pouca luz, onde eu uso um ISO baixo e uso flash, mas não uso da maneira correta, não uso a quantidade que precisa, eu também vou ver ruído, mesmo com ISO baixo, né? Talvez você já teve essa experiência, que está me ouvindo aí, e percebeu o ruído e falou, mas no ISO 100 não era para ter ruído. Mas tem, por quê? Talvez porque tem pouco ISO ali para aproveitar também a quantidade de luz que você usou. Então, assim, basicamente, vamos entender como que isso funciona aqui. Na questão do sensor, por exemplo, existe uma terceira maneira, além da abertura, da velocidade do obturador, em que na velocidade do obturador só vou usar velocidades muito curtas na fotografia de produto e de arquitetura, como eu disse, né? Com a câmera no tripé. Aí nada vai tremer, então eu vou poder usar 1 segundo inteiro, 2 segundos, e aí eu vou ter uma luz muito natural, muito boa, e a foto vai ficar bem bacana, mas isso não dá para fazer em outras situações. Bom, então, o que a gente tem que fazer? No caso de sensor, por exemplo, as câmeras full frames tendem a ter os pixels maiores. É a única maneira do sensor da câmera aproveitar melhor a luz. Esse, inclusive, é o motivo da famosa Sony A7S II ser a melhor disparada, a melhor câmera do mercado em aproveitamento ISO no sensor. Por quê? Ela é uma câmera full frame de apenas 12 megapixels. Portanto, ela tem pixels muito grandes. Então, aí,
você vai ter um aproveitamento de luz a nível de sensor. Então, mesmo que você use uma lente f4 ou uma lente zoom, que talvez tenha algum obstáculo para a luz, mas o pixel é muito grande no sensor. Mas esses casos são raros. A maioria das câmeras tem de 22 megapixels para cima. Então você não precisa esperar muito milagre de aproveitamento de luz a nível de sensor, porque o pixel não é tão grande, então o sensor, passando de 6.400, já não vai ficar uma imagem muito boa, ok? Mas assim, determinar número que a gente vê muito são regrinhas, né, receitinhas assim no YouTube para determinar o número. Até que ISO eu posso usar? 3.200 em câmera cropada, 6.400 em câmera full frame. É o que dizem, na maioria das vezes. Mas eu uso 6.400 na 80D com a 85 1.8, ou mesmo com a 1835, que está gravando esse vídeo agora também, que é a única lente zoom 1.8. Às vezes eu uso em 2.8 e uso até 6.400 na 80D, que tem um processador um pouco melhor, um aproveitamento um pouco melhor do ISO. Já na T5i é uma câmera de 18 megapixels, essa câmera é uma das mais famosinhas, né, assim, da Canon, e ela tem um aproveitamento ISO muito bom também, mas eu uso ela até 3.200 também com as lentes mais abertas. Com as lentes mais fechadas, você vai precisar produzir mais luz ou ter mais luz no seu ambiente, que é o caso, por exemplo, da 24-105. Eu já não posso usar tanto ISO com ela porque ela recebe menos luz. Parece-me controverso isso, né? Já que eu tenho menos luz, vou usar mais ISO. Mas é aí que você vai errar. Porque quando você tem menos luz, menos abertura, no caso da 24-105, que é f4, você vai ter mais ausência de luz, e mais ausência de luz com mais ISO é onde você vai estragar a sua imagem, porque ele vai criar um pixel falso, é onde você não vê textura e a sua imagem perde o aspecto profissional. Então, na verdade, você pode usar mais ISO com mais abertura. Aí você vai poder usar mais velocidade e aí você vai ter uma situação em que você fotografa a 1/250, às vezes até 1/320 à noite. Então você vai ter qualidade, porque tem uma fração de segundo muito pequena, você vai ter mais qualidade de nitidez. E o ISO não vai causar um impacto tão ruim assim, porque está entrando muita luz pela abertura da lente. Entendeu? Então, não tem assim uma receita. Vai depender muito de você conhecer o limite do seu equipamento e da lente que você está utilizando. E para que você está utilizando? No meu caso, vou contar a minha experiência. Eu uso a 24-105 mais para situações de dia, situações de externa, tá? Eu gosto muito de usar ela por causa do zoom, ela tem um alcance bacana, né? 105 não é assim o suficiente, mas para quem ainda não pode comprar, como eu não posso, uma 70-200 2.8, mas eu nem sei se eu compraria, porque é uma lente que não vai usar tanto assim. Mas em situações de externa, para quem faz muita foto externa, é bacana. E eu tenho muita luz na externa, né? Luz na sombra, a luz do próprio sol, a luz do dia ainda que esteja nublado. Então eu vou conseguir driblar um pouco essa questão da lente ser uma lente zoom, mas ainda assim eu vou passar uma imagem para vocês verem. Comparando mesmo durante o dia, a luz que entra na 24-105 e a luz que entra na 85 e a luz que entra na 18-35, essa que está gravando aí, você consegue perceber que a quantidade de elementos causa obstáculo e você consegue perceber uma perda na textura, ainda com muita luz. E isso é causado pela característica da lente zoom, tá? Por isso, vocês devem dar preferência para lentes fixas. Ou lentes zoom, que tem um pouco zoom, como a 16-35 da Canon, a 18-35, que é só para a câmera APS-C da Sigma, da linha Art, que tem uma qualidade ótica muito boa, embora seja um pouco preguiçosa para focar, tá? A 18-35, ela é uma lente muito boa, mas é preguiçosa para focar. Eu vou fazer depois um outro vídeo só falando dela. No caso da 80D, a gente consegue focar legal com ela, porque a 80D é mais habilidosa para focar e tem a regulagem de ajuste fino de foco. Então a gente consegue bem.
Mas lentes com muito zoom, né, mais de 3 vezes de zoom, como é o caso da 24-105, você já perde muito na qualidade, por causa dos obstáculos, mesmo durante o dia. Então, o que eu digo para você é o seguinte, sempre que possível trabalhe com lentes fixas, aí a abertura vai depender muito da situação e o que você quer, mais profundidade, menos profundidade, e dê preferência para velocidades de obturador acima de 1/160. Tá? Aí você vai ter um aproveitamento melhor do ISO do seu sensor. Tá? Se você vai usar o ISO 2000, ou 3200, ou 5000, 6400, isso vai depender de você, da medida que você está fazendo ali na luz. O limite é o seguinte, não existe um número específico. O limite é o seguinte, se você passa do limite da quantidade de luz que você tem e permite que o ISO preencha a ausência de luz, aí você perde qualidade. Ok? E a sua imagem começa a perder o aspecto de imagem profissional. Porque o ISO está preenchendo a ausência completa de luz, né? E isso não é bom. O ISO tem que valorizar a luz que está ali. E você vai ter que fazer isso com abertura e com lente fixa. Porque com velocidade de sensor, com câmera na mão, ainda que você tenha... mas a lente tem estabilizador, como a 24-105 tem. Então, eu posso usar, ela é 105, eu posso usar 125. Se eu estiver dando um zoom, por exemplo, de 70, eu posso usar a velocidade 80, porque tem umas regrinhas que falam sobre isso. Tá, essas regras, elas só estão considerando o fato da sua mão, você segurando a câmera, né, com a sua firmeza, com a sua técnica, segura a respiração para fazer a foto. Mas essa técnica não está considerando o que você está fotografando, tá? E normalmente o que você está fotografando são pessoas ou animais, coisas que se movimentam. E aí o estabilizador da lente está estabilizando o equipamento, o movimento do equipamento causado por mim, por você. Não está estabilizando o que você está fotografando. Então você tem que se lembrar disso, tá? Quando o obturador abre e fecha e está capturando uma fração de segundo de uma imagem, ele está capturando a imagem. A estabilização, ela está segurando o movimento que você faz. Tanto seja ela no sensor, ou a nível de sensor, das câmeras mais modernas, como a nível de objetiva, que é o caso dessa lente aqui. Tá? Tanto é que essa lente aqui, a 85, é uma lente muito famosa, e ela não tem estabilizador. Por quê? É uma lente que você pode usar com muita velocidade, tá? Então, fica essa dica aí com essa questão dessas regras. Vamos analisar bem isso, porque você às vezes perde boas fotos por não considerar toda a situação, né? Tem que considerar toda a situação. Essa regra, não estou dizendo que ela é uma regra mentirosa, mas ela, como o estabilizador da lente ou do sensor, ela vai compensar o movimento da câmera e não o movimento do motivo que está sendo fotografado. Então, como eu disse no caso da pessoa tocando violão, o movimento da mão da pessoa vai aparecer, porque você não está estabilizando a mão da pessoa, você está estabilizando a câmera, você, ok? Então, não passe desse limite aí, tá? Eu acho que velocidade para fotografar eventos, pessoas, é sempre acima de 160. E abertura, 2.8. E o ISO, eu acho que você pode deixar no automático, com a abertura 2.8, lente fixa, que tem menos obstáculo, entra uma luz mais pura, você não vai ter um impacto tão ruim do ISO. Você vai ter um ruído de ISO, mas não será um impacto ruim. É um ruído onde tem luz, ou não onde tem ausência de luz. Onde tem ausência de luz, é um pixel falso e que perde a textura, beleza? Então, foi isso para o vídeo de hoje. Espero ter sido claro, não sei se eu falei muito, ficou confuso, mas eu vou tentar deixar também algumas das imagens que eu passei aqui para baixar num link aqui, o RAW, para você ver o que foi falado, tá? E a especificação na imagem vai mostrar a velocidade, quando você vê lá nas propriedades, a velocidade que foi usada, a abertura, e o ISO, porque só o ISO não é o bastante, tá?
Aí eu posso ir com essa câmera até 6.400. É isso que eu estou querendo dizer. Eu posso ir com a câmera até 6.400, mas com que lente? Com qual velocidade? Tá? Então, o 6.400 ele vai ser muito ruim se for mal utilizado, a luz for mal aproveitada, e ele vai ser muito bom se a luz for muito bem aproveitada, ok? Então, deixe suas dúvidas aí, qualquer dúvida que tiver, como vocês têm deixado nos outros vídeos. Mais uma vez eu agradeço os inscritos, mesmo sem estar postando vídeo. Eu vou tentar entrar na rotina, não quero fazer a promessa aqui agora, mas vou tentar entrar na rotina de voltar a gravar toda semana. E é isso aí, o canal tá ativo, tá de volta, Alpha Peak é o nome oficial agora. E se inscreva, deixe seu like, compartilha se você gostou e até o próximo vídeo, pessoal. Falou, tchau.